O Dia da Infância, celebrado em 24 de agosto, é uma data especial dedicada a homenagear e reconhecer a importância da infância na vida de todas as pessoas. A data nos convida a relembrar as memórias, as brincadeiras e também a inocência que se caracterizam nessa fase única e fundamental da vida. A história do Dia da Infância remonta às iniciativas globais que buscam garantir os direitos e o bem-estar das crianças ao redor do mundo. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, foi um marco significativo. Ela estabeleceu um conjunto abrangente de direitos para as crianças, incluindo o direito à proteção, educação, saúde e participação na sociedade. A escolha do dia 24 de agosto como Dia da Infância não está associada a um evento específico. A ideia é reconhecer que todas as crianças merecem ser protegidas, cuidadas e proporcionar um ambiente saudável para crescerem e se desenvolverem. Além da educação de qualidade, a data ressalta a importância de garantir que as crianças tenham acesso à alimentação adequada, lazer, convívio familiar e todas as condições necessárias para um crescimento saudável. Neste dia é comum ver diversas atividades e eventos voltados para as crianças, como festas, jogos, apresentações teatrais e culturais, além de conscientização sobre a importância de proteger os direitos infantis e combater abusos, exploração e violência contra crianças. E como é bom relembrar os momentos especiais da infância, né? As brincadeiras, a inocência, as descobertas. E é direito de toda criança viver essa fase da vida com leveza, saúde, educação e afeto. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitas delas. Por isso, convidamos a psicóloga Adriana Viscardi para falar sobre a importância da infância. Bom dia, Adriana. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Bom dia a todos. Vamos começar falando um pouco sobre esse período da infância, né, que é tão crucial para o desenvolvimento de qualquer ser humano, né? A gente fala tanto da infância, né? Quando a gente pensa na nossa vida, no passado, a infância vem tanto em mente, é realmente um marco. Quais são os pontos aí mais importantes que os pais devem observar no crescimento, no desenvolvimento dos seus filhos? Ok. Primeiro vamos precisar aí que idade é essa que a gente está falando, né? Se a gente for pegar o ECA, a gente está falando de até 12 anos incompletos, de 0 a 12 anos incompletos. Então é uma faixa bem longa, né, com desafios bem diferentes para os pais principalmente, né, ou para quem cuida, né, da criança. Os desafios variam muito, né, se você pensar numa criança bebezinho, que desafios que a gente tem numa criança com 11 para 12 anos, são desafios bem diversos. A importância maior aí é da presença, do cuidado, né, da criança, de fato, ter uma infância que é vivida como infância, né? Ela vai ter depois a adolescência para ela viver questões de adolescência, vai ter a vida adulta para viver as questões da vida adulta e na infância que ela viva de fato a infância, porque não volta, né? Acontecem coisas cruciais aí, questões cruciais para o desenvolvimento não só emocional, até para o desenvolvimento físico também, né? Neuropsicológico. Então a infância precisa ser vivida de fato. Eu acho que isso é o mais importante. Tem uma criança ali de fato? Ou tem um adolescente precoce, um jovem precoce? Né? Um mini adulto, né? Um mini adulto. Perfeita a sua colocação. Um mini adulto, né? Então hoje a gente vê crianças às vezes que têm preocupações que não são de criança, têm atitudes que não são de criança, consomem produtos principalmente midiáticos que não são de criança. E isso para quem é pai e mãe como eu sou, né, é muito difícil da gente controlar, né, porque você pode até controlar o que ela consome no período que ela está consumindo o infantil, mas isso invade, né, a vida dela com coisas que não são de criança. E Adriana, sabendo da dificuldade, como você colocou agora, desse controle, como os pais e os responsáveis podem fazer para promover um período de vida, né, essa infância, no caso das crianças, para que ele seja saudável e também estável? Então, a grande questão é que a infância ela ocupa uma vida muito grande na vida do adulto, né? Enquanto você não tem uma criança na sua vida, o seu tempo é para você. Na medida em que há uma criança na sua vida, na barriga já, né, no período de gravidez, o seu tempo já não é mais para você, você sai do centro, né, das suas atenções
e a criança precisa encontrar um lugar na sua vida. Não pode mais ter a mesma rotina de antes, né? Então é preciso estar perto, é preciso acompanhar. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que às vezes é um sacrifício muito grande, né? Porque tem o trabalho, as pressões não saem quando a criança chega, né? Todas as pressões de trabalho que a gente tem, os outros afazeres, permanecem. A criança acresce, né, na nossa vida, na nossa rotina, mas tem que ter um lugar para ela. Ela precisa de um lugar. Então a gente precisa, de fato, acompanhar, né, prestar atenção, se envolver com as coisas de criança. A gente estava conversando outro dia, algumas mães, e a gente falando que criança salva a gente, né? Porque criança, você está todo preocupado com a planilha, com o Excel, com não sei o quê, e a criança fala, olha a borboletinha. Então ela salva a gente, ela tira a gente, né, desse tumulto, né, do dia a dia. Traz um pouco dessa inocência, né, que a gente precisa ter também. É bom a gente não perder isso nesse lado da gente. Elas são bons lembretes, né, do que importa. Da vida, né? Da vida. Ela traz a vida. Despertar um pouco a nossa criança interior é importante também, né? Verdade. E uma coisa, existem coisas, né, quando a gente fala de infância, que são imutáveis, independente da geração, independente da época que a gente está vivendo, né? Muitas coisas são inerentes da infância e devem ser preservadas da infância, mas também existem muitas questões geracionais, né? Coisas que mudam de geração para geração. O que a gente pode falar, então, sobre as novas crianças dos tempos atuais? A infância, ela é uma construção social, né? A infância é o que a gente faz ela ser. Já mudou esse marco, né? Esse marco legal, o marco biológico, o marco científico, né? Do que é ser criança ou não, o que se faz, o que pode uma criança, o que pode um pai, uma mãe com uma criança. Então, dependendo da concepção de criança que a gente tem, a gente vai ter uma vida diferente, né, para essa criança, e isso mudou muito, né, por questões tecnológicas, por questões da vida mesmo, né? Se a gente for pensar, há uns anos atrás, na década de 50 aí mais ou menos, a mortalidade infantil até 1 ano era 10 vezes maior do que hoje. 10 vezes maior. Então, você tinha um filho, você tinha 10 vezes mais probabilidade de perder essa criança até 1 ano. A gente não tinha um filho ou 2 como hoje, né? A gente tinha 10, 12, 11, 8. Então, o lugar que aquela criança ocupava era diferente. Então, é uma nova criança porque é uma nova família, porque é uma nova sociedade, né? Há um tempo atrás, a gente educava a criança para ser obediente. Hoje, uma pessoa que é muito obediente, ela fica perdida nesse mundo, né? Então, a gente cobra da criança, educa a criança, prepara a criança para as questões do nosso tempo. E o nosso tempo não está fácil nem para adulto, né? Então, é um grande desafio preparar essa criança para os tempos de hoje, né? Para os tempos de bullying, de cyberbullying, de desempenho desenfreado, né? De 1000 tarefas, né? E uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, que quando a gente fala de infância também parece que é generalizado, né? Mas eu tenho essa infância da criança que tem 1000 atividades no dia, que tem karatê, que tem judô, e tem a infância que nem tem nem infância, que está trabalhando, né? Que não tem, às vezes, recurso financeiro para pôr comida na mesa, né? Então, são desafios muito amplos. E, Adriana, falando agora da importância do brincar, qual que é o papel dessa atividade na infância? Todo o desenvolvimento humano, ele se fundamenta na infância, né? Os teóricos de comportamento humano concordam que até os 7 anos são os principais marcos, né, de desenvolvimento socioafetivo, da personalidade. Até os 7 anos a gente se estrutura, né, nesse sentido. Aprende o que é amor, o que é cuidado, né? E isso se dá por interação social. Não tem outra forma. A criança vai aprendendo e vai se construindo por interação social. Então, é fundamental, né? O brincar é a forma como ela interage com o mundo, né? Então, se ela não brinca, ela não tem essa interação social e ela vai ter prejuízos nesse desenvolvimento de um modo global. Essas brincadeiras e os brinquedos, eles devem estar sempre pautados no desenvolvimento cognitivo, social das crianças? Existem exceções, talvez, para isso? E de que forma que os pais podem estar atentos para identificar, realmente isso é um brinquedo ou uma brincadeira que vai agregar para o meu filho, que vai trazer essa diversão e esse desenvolvimento, esse estímulo cognitivo? Eu acho que um bom parâmetro é pensar, isso é coisa de criança? Acho que é um ótimo parâmetro. Isso é coisa de criança? Tem coisa que não é coisa de criança, né? Então, se é coisa de criança, tá valendo, né? Se ela quer brincar de pega-pega, porque tudo ali traz alguma interação que vai fazer ela aprender alguma coisa.
E eles vão construindo juntos, eles vão inventando, né? Uma criança nunca fica sem brincar. Você tem imagens lindas, né, de pós-guerra, tudo destruído, né, aquela catástrofe, e as crianças brincando com alguma coisa que encontra, né, constroem coisas, imaginam coisas, né? Então é pensar se aquilo é de fato de criança, né? Por exemplo, consumo de vídeo na internet. É uma coisa de criança, feita para criança? As crianças hoje estão consumindo muito coisa adulta. Apresentada por adulto, né? Então ali tem os valores de adulto, tem os estímulos que são para adulto, e né? ainda que seja para criança, mas o que estão querendo passar, né? O que estão querendo transmitir para minha criança, né? Algo que eu estou de acordo? Sim. E olha, você fica espantado se você for prestar atenção, viu? Você fica muito espantado. Por exemplo, desafio procurar desenho e filme infantil que não tenha romance. Desafio encontrar. Você vai encontrar romance. Muito difícil você não encontrar alguma coisa. Por que a gente precisa estimular uma criança a pensar em romance? É difícil. E o João Paulo, nosso telespectador de Ribeirão das Neves, está agregando aqui o nosso bate-papo e ele diz o seguinte, Adriana: sinto que meu filho fica muito no celular e é um desafio dessa nova geração. Eu brinquei muito na rua e acho que o meu filho nunca vai saber o que é isso. Joguei bola, brinquei de pique-esconde e o meu filho fica muito no YouTube. Isso não faz bem, né? Ele quer saber sobre essa dinâmica da atual geração. Isso não faz bem. E o que a gente tem de pesquisas científicas hoje mostram que a gente deve restringir severamente, principalmente no início, até uns 2 anos. É restrição severa mesmo, não pode dar mesmo. Ocorre um processo aí mental de recompensa rápida que o celular dá. Quase uma droguinha, né? Porque ele tem uma estrutura química no cérebro, né? Que gera... É a dinâmica de um vício mesmo, né? Ele gera uma necessidade como se ele mesmo que fosse rapidamente suprida. Mas aí depois ele gera outra necessidade. É isso. Ele vai tendo aquela necessidade muito rápida, ele troca de interesse. Aí, de repente, montar um quebra-cabeça, vai demorar muito, né? Que paciência. Mas aí, é o João Paulo, né? João Paulo, de Ribeirão das Neves. João Paulo, aí uma coisa que a gente precisa pensar como adulto se ele não está no celular, ele está fazendo o quê? Ele tem opções? Ele tem alguém para brincar? Você vai dar uma atenção para ele? Você vai fazer um joguinho com ele? Você vai chamar ele para uma outra coisa? Ele pode ter um parquinho perto para ele ir? Você vai jogar uma bola com ele? Se você chamar para jogar uma bola com ele, ele vai largar o celular, né? Então, muitas vezes a gente está usando de babá eletrônica, né? Com certeza. É legal ter esse estímulo, né? Sim. Exato. E não estou culpando, não. Às vezes é necessário. Às vezes a gente fica na pressão. Do dia a dia. Exatamente. Sim. Mas a gente precisa estimular outras coisas. Precisa dar opção. Vai tirar o celular? Ok. Mas então ele vai para onde? Porque se tirar o celular... essa troca, né? Ele vai falar, tô entediado. Que hoje eles conhecem essa palavra, né? Tô entediado. Com certeza. Isso que você falou de ter uma alternativa, né? Não adianta nada tirar o celular se a criança não tem outra coisa para fazer. Me pensou muito numa experiência pessoal. Eu tenho um irmão mais novo, que hoje já é adolescente, mas até outro dia mesmo era criança, eu pisquei, ele cresceu. É aquela coisa. Mas que me lembrou muito isso que você disse, essa questão de ter acesso à tecnologia. Ele nasceu nessa geração aí, nesse período em que realmente os smartphones bombaram, YouTube, videogame, enfim. Ele não tem o antes e depois que a gente teve, né? Ele já nasceu, ele nasceu desse nisso, jeito. Mas ele também cresceu em um ambiente em que, se um amigo bate a campainha para chamar ele para brincar na rua, ele para o que ele estiver fazendo e vai, sabe? Até hoje ele faz isso. Andar de bicicleta, jogar bola na rua, voltar para casa suja de terra, sabe? Aquela coisa de que muitas vezes a gente associa realmente a uma geração que às vezes as crianças de hoje não tem mais. Então é isso que você disse. Segurança também, né? Não dá para ficar às vezes em determinada rua como dava antigamente. Claro. Então é exatamente isso que você disse. Se a criança tem a alternativa, ela conhece a alternativa e os prazeres que essa alternativa traz, o celular vai ser ali realmente para tampar buraco, né? Ele vai estar ali nos momentos em que o tédio vem e que realmente não tem mais nada para fazer, então vai pegar ali para ver um vídeo, mas na hora que vier um amiguinho chamar para brincar, gastar o pai, energia. Exato, ou a mãe para uma brincadeira, para uma atividade ao ar livre, para uma atividade dessas assim que realmente gasta energia, porque a criança tem energia para gastar, né? Sim. Eles vão realmente dar essa preferência. É mais uma questão de conhecer, de existir, de ter a experiência de vivenciar essas brincadeiras, essa ludicidade da infância fora das telas, né? Sim. Porque a gente sabe, a gente que é adulto também sabe, a gente sente falta de poder deixar as telas de lado um pouco e poder viver esse lado criança, porque a gente agora, a gente que precisa, né, na nossa vida adulta, lidar com as telas porque não tem muito jeito, às vezes a gente fala, nossa, o que eu não daria para poder jogar uma bola no quintal? Aí o adulto tem que pensar em alternativas, né? Chamar um amiguinho, levar, né? Propiciar essas alternativas, né?
E não se forçar também a brincar de uma coisa que não quer brincar, né? Acha alguma coisa que interessa também, né? De repente não vai brincar de carrinho, não tem paciência de brincar de carrinho, mas montar um quebra-cabeça, abrir um jogo até na tecnologia, mas junto com o adulto que vai conversando, que vai trocando, que vai fazendo essa interação social. Porque a grande questão aí é essa interação social. Opções não faltam, né? E uma questão que é muito importante a gente abordar nessa história toda é a questão da importância que essas coisas todas têm e quando elas faltam. Em algumas situações a gente sabe, né, a data de hoje, Dia da Criança, ela existe justamente porque a gente vê aí que existem muitas crianças que são privadas de viver essa infância. Quais podem ser os danos disso? Quais podem ser a curto e longo prazo os danos de uma criança que não pode ter aquilo que é o básico de uma criança? Às vezes a gente tem algumas pessoas que desdenham um pouco disso, né? Que negam um pouco essa importância, falam, eu apanhei muito, eu tive violência na infância e hoje estou super bem, mas vai ver o armário de remédio dessa pessoa, né? Então, assim, é claro que ela traz prejuízos, né? É claro que traz, vai trazer em níveis diversos, em proporções diversas, mas é um período que faz parte do desenvolvimento, que é crucial para você desenvolver muitas habilidades socioafetivas e que você não pôde usufruir. Isso vai ter uma conta a ser paga. E não é, né? Porque você passou por uma determinada situação que o seu filho também tenha que passar da mesma forma, né? Porque Sim. eu acho que existe um pouco disso também, né? Mas se eu passei, ele também consegue. São situações e contextos diferentes, né? É outro social, né? A criança hoje é uma criança muito diferente de uma criança, sei lá, década de 60, 70, porque hoje a gente tem uma outra compreensão de infância, até jurídica, né? Essa questão do ECA, a partir da década de 90, ela trouxe essa visão de que a criança não é um objeto de poder da família, um objeto de poder do Estado. Ela é um sujeito de direito, ela tem direitos, ela é protagonista da própria história. Ela não está ali como objeto, porque durante muito tempo ela foi objeto, a criança foi objeto. Todo mundo mandava nela, né? Ela não podia nem participar da conversa de adulto. Não tinha nem voz. Né? Fica quieto. Isso, a forma como a gente conversava com criança, né? Aqui é a conversa de adulto, né? Sai pra lá, nem com cachorro hoje a gente conversa desse jeito. Né? Então, assim, é uma outra criança que ela tem noção que criança hoje é tratada de outra forma, né? Então, ela tem parâmetros de comparação, né? Ela sabe se ela está sendo tratada com respeito, com carinho ou não. E aí, a gente precisa cuidar dessa relação e atualizar ela, né? Com certeza. A gente fala, quando fala de criança, é um dever de nós, enquanto sociedade, proteger e garantir que as crianças tenham acesso a essa infância de verdade, né? Pro ECA, né? O ECA trouxe essa ideia de que toda a sociedade cuida da criança, né? Dever meu, o seu filho também é responsabilidade minha, da escola, da sociedade, né? A sociedade cuida da criança. Tem aquela frase que é preciso uma aldeia inteira, né? Para criar uma criança, é essa a ideia, né? Vamos falar agora sobre aquelas situações que são mais desafiadoras aos responsáveis, como uma birra, que é aquele momento que dá vontade assim de desaparecer do mundo, ainda mais quando às vezes isso acontece no mercado, na rua, e você não quer agir de uma forma, né, imperativa ou brava e fica sem saber o que fazer. Como lidar com essas situações? Tem alguma estratégia que é mais eficaz? O que também não deve ser feito para que não estimule ainda mais as birras, né? O que a gente pode falar para o nosso público? Primeiro é importante que a gente defina que ali naquela relação quem que é a criança e quem que é o adulto, né? Porque às vezes o adulto cai na pilha, né? E acaba se infantilizando também ao lidar com o comportamento infantil da criança, né? Ele se sente às vezes desafiado e às vezes quer reafirmar o seu poder, né? Se ofende também. Então é importante que ele entenda que ele é o educador ali, né? E ele tem que ter uma postura adulta, ele não pode ter um comportamento infantil também. Então, às vezes, o adulto estimula a birra da criança. Ao invés de tentar conter, né, minimizar, ele estimula, ele desafia mais a criança. E se for uma criança que já é desafiadora, ela vai fazer jus. Ela vai ser estimulada, né? Ela vai ser estimulada, exatamente. Então, é importante que a gente entenda, cada criança é uma, né? A sua criança é diferente da minha criança, as minhas duas são diferentes uma das outras, né? Então, cada criança é uma, você tem que entender o que funciona para a sua criança. Tem criança que, se ela estiver muito irritada e você for muito duro com ela naquela hora, ela fica pior. Ela
não aceita ser confrontada naquele momento. Ela tem muita raiva, ela tem muita agressividade, né? Que é uma coisa para você se tratar no outro momento, não no momento da birra. O momento da birra é um momento de crise. Então, se a sua criança é mais irritável, né? Ou fica mais violenta, isso precisa ser cuidado, porque isso não é bom para ela. Mas não naquele momento. No momento da birra é o momento de você acalmar uma criança. Criança ainda não tem o controle emocional. Adulto deve ter, também não tem, né? Mas deveria ter. A criança não tem obrigação nenhuma de ter controle emocional. Ela está construindo isso. Ela está aprendendo com você. Então, num momento de raiva, de explosão de raiva, o que você ensina para ela? E às vezes você grita para ela não gritar, né? Não funciona, não faz né? o menor sentido, não né? faz o Se a menor criança já não está sentido. entendendo o que ela está sentindo, como é que ela vai entender? Ou é meu pai, minha mãe está pedindo para eu parar de ficar bravo, ficando bravo comigo? Qual é a lógica disso, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a pergunta da nossa telespectadora Jaciara de Contagem. Ela falou o seguinte: estou grávida de 6 meses e quero dar uma educação positiva. Vejo muito nas redes sociais. Fala um pouco sobre isso pra gente. É a ideia de você reforçar os pontos fortes da criança, né? De você evitar expressões ou atitudes que façam a criança se sentir menosprezada, né? Com a autoestima baixa. Hoje a gente está com um movimento na educação, nas escolas mesmo, né? Que pega essa via socioemocional também para desenvolver. Tem várias escolas desenvolvendo isso, inclusive escolas governamentais, né? Escolas públicas, desenvolvendo essas características socioemocionais. As particulares também têm desenvolvido muito isso, né? E aí, por que isso é importante? É uma alfabetização emocional, que muitos de nós adultos não temos, né? Às vezes você fala, eu não acordei bem. Mas o que é? Sei lá, tô com a avó atrás do toco. Mas isso tem um nome, isso é uma ansiedade, isso é uma angústia, que nome que tem isso? E às vezes a gente adulto não foi alfabetizado, né? Então é uma questão da gente alfabetizar a criança para ela reconhecer, né, o que ela está sentindo, a forma como ela está sentindo, ela se sentir respeitada, né, a partir da forma como ela está se sentindo, e a gente ir reforçando os aspectos positivos. Aí a criança que trabalha isso é uma criança que sabe falar para você, eu já ouvi lá em casa, você está diminuindo a minha autoestima. E às vezes a gente faz sem perceber, né? Alguma coisa que você faz querendo ajudar. Então, se a criança for educada para isso, ela vai saber também conduzir, né? Eu escutei isso. Você está diminuindo a minha autoestima. Minha autoestima estava alta e agora não está mais. Ai, meu Deus, maravilhoso. E a nossa conversa, Adriana, me fez pensar numa outra situação. Eu acho que a gente, num passado, vinha da falta de diagnóstico, da falta de termos. E hoje a gente vive esse excesso também. Tudo vem sendo diagnosticado. Sim. E muitos deles de forma equivocada, né? Como também nesse momento da educação, não fazer uma espécie de patologização de tudo. E saber exatamente a hora que precisa de um acompanhamento profissional ou quando às vezes é só uma birra, é só um cansaço, é só um sono. Perfeito, colocação perfeita. Esse é um termo muito estudado hoje, a tal da patologização da infância, né? Que é quando a gente não sabe o que fazer, aí a gente acha um diagnóstico que explica tudo e terceiriza o cuidado, né? Esse é uma armadilha que a gente pode cair. E que né? tem cara de solução, mas que está longe de ser, né? É claro que tem crianças que de fato precisam de um diagnóstico e de fato precisam de um cuidado. Mas a gente está caindo num outro extremo e a gente consegue enxergar muito isso no aumento de venda da indústria farmacêutica de medicação para crianças. Né? A gente está medicando muito mais as crianças hoje. Então é preciso esse cuidado, né? Você não vai deixar de levar a criança, você não vai deixar de tentar um acompanhamento, um diagnóstico, mas um cuidado para ver se de fato não é só um desafio, né? Que a escola pode lidar, né? Que a escola com sua ciência, né? Com seu conhecimento pode lidar e até quanto de fato precisa de um cuidado. Porque a gente pode ter a tendência de, por comodismo, patologizar essa criança que é mais desafiadora. Tem até uma ideia aí de que a gente está matando os criativos, né? Porque o diferente acaba sendo medicado para ele ficar igual, Pra ele né? ficar igual. É um cuidado que precisa ter mesmo. E nessa de Excelente. acabar Patologizando. patologizando quem não deve ser, acaba tirando o espaço de quem realmente precisa, né?
Porque existem realmente, como você disse, crianças que realmente precisam dessa atenção. E aí, se está todo mundo com os olhos voltados para as crianças que não têm realmente essa necessidade, acaba virando aí quase que uma super demanda, né? Que vai tirar aí a oportunidade, às vezes, de muitas crianças que precisariam realmente dessa atenção e desse cuidado e que acabam sendo só mais um perdido num mar aí, né? De pessoas que, às vezes, realmente não estão precisando daquela atenção, daquele cuidado, daquela forma. E talvez um olhar um pouco mais amplo da situação. E fecha também, Mari, a oportunidade, assim, para discussões reais, né? Porque aí o diagnóstico, ele passa a estar acima de tudo, né? Então, não tem conversa, não tem diálogo. Não é um carimbinho que você carimba ali, pronto. É isso, acabou, resolveu o problema. Até nem o diagnóstico é isso, né? Então, quando não é, então, principalmente, né? Verdade. Tem telespectador aí mandando mensagem, parceiro. Tem telespectador de BH, o Gustavo, falou o seguinte: percebo que meu sobrinho de 7 anos é um pouco estressado. De que forma a casa e o meio que ele vive contribuem para isso? Escuto meu irmão falar que é da personalidade dele mesmo. Ambiente, né? Um ponto bem interessante, né? Até que ponto isso é algo de influência do ambiente, até que ponto realmente é a personalidade da pessoa, ou um pouco dos dois, que a gente pode falar para o Gustavo. A gente pode falar para o Gustavo que hoje a gente não consegue separar mais, né? A gente entende que tem contribuição dos dois lados, né? Pode ter características de personalidade? Pode. Mas essas características podem ser estimuladas ou amenizadas. Então, se eu tenho uma criança que já é irritadiça, né? Desde bebezinha ela já é muito mais irritada. E se eu tenho uma família inteira que também é assim e que, né, tem uma comunicação mais agressiva, mais violenta, não respeita a criança, tem muita provocação, né? Hoje a gente vê muito isso, provocando criança, até para gravar vídeo engraçadinho, né? Vai contribuir, né? Então tem os dois fatores, sim. E falando agora de educação, o que a gente pode também comentar para os pais e responsáveis sobre a importância dessa relação com a escola no processo de infância, né, no processo de aprendizagem durante a infância? Eu sei que é difícil, arrumar tempo na agenda, mas os pais precisam participar da escola, da vida escolar, né? Porque senão uma nota vermelha é só uma cor diferente, né? A nota vermelha não pode ser só uma cor diferente. Ela precisa ter um significado na casa daquela criança, né? E também não é com castigo, né? Entender qual que é essa dificuldade, né? Mas o acompanhamento é fundamental. Saber quem são os amigos, né? Como é que está a relação com os amigos, conhecer os professores, conversar com os professores, acompanhar a rotina, ver quais são as dificuldades, né? É um jeito da gente entrar no mundo dele, né? Porque o mundo dele fora da família é basicamente esse, é a escola. Então, se ele tem um mundo que você não participa, que você não conhece nada, não chega perto, daqui a pouco ele chega nos 14 anos, você fala, quem que é essa pessoa aqui que eu não conheço, né? Então tem muitos pais que às vezes vão encontrar com o filho só na adolescência, quando começa a dar problema, né? E aí ele quer resolver tudo, ele quer sentar para conversar, mas já perdeu a mão, né? Então é muito mais difícil você retomar essa participação na vida da criança lá na frente. O ideal é que a família se envolva com as questões escolares, porque ali está um mundinho deles. E é um mundinho que tem tudo, viu? Tem de tudo, inclusive uma das coisas que tem nesse mundinho muitas vezes é o tal do bullying, né? Sim. Que é uma questão que eu vejo que hoje em dia talvez esteja um pouco mais conscientizado, né? Eu acho que as crianças, os pais, os adolescentes têm um pouco mais de noção do que é o bullying, de que é algo errado. Alguns anos atrás era um pouco talvez mais normalizado, até por não ter um nome, né? Eu vejo na minha época da escola é um pouco diferente do que eu vejo hoje, mas o bullying ainda existe e muitas vezes as crianças têm dificuldade de falar sobre isso, de expressar, de demonstrar que tem algo de errado, né? Então qual que é a importância dos pais estarem atentos a isso? Sinais que os pais podem identificar de que talvez tenha algo de errado acontecendo nesse sentido, até mesmo com essa conexão com a escola, né, de conseguir ter esse retorno da escola. Quais os pontos de atenção? Então, a gente precisa ver como é que está a nossa criança, se ela teve alguma alteração de comportamento, se ela resiste aí para a escola, nos casos mais graves, machucado mesmo, né, vai falar que caiu, mas será que caiu mesmo? Prestar atenção nessas coisas, né? Se ela está animada para ir para a escola. Mas o bullying é um desafio, assim, para quem sofre o bullying, essa pessoa precisa de cuidado também. E às vezes os pais mudam a criança de escola e ela continua sofrendo bullying. Então tem algumas coisas aí para a gente tratar com essa criança que sofre o bullying. A gente precisa pensar nessa criança que pratica o bullying, que às vezes é o nosso filho, né? Não é uma coisa assim, né?
muito fora da realidade. É um filho de uma família que está ali, que é não amigo seu, outro vilão, né? É uma criança, né? É uma outra criança. Então a gente precisa preocupar com essa criança também, mas a gente também precisa fazer um trabalho coletivo na escola, né? Geralmente o bullying escolhe algum alvo, né, de preconceito, de estereótipo. Então qual é a questão ali do bullying que está funcionando? O bullying ele precisa funcionar. Né? Ele precisa fazer sentido. Eu vou criar alguma situação que eu vou te depreciar, mas tem sentido para aquele grupo ali eu te depreciar em função disso. Né? Então a gente precisa de um trabalho coletivo na escola e muitas vezes a escola fica apertada também. Né? A gente está hoje brigando para ter psicólogos nas escolas, brigando legalmente, né? Em função disso. Às vezes os educadores de fato estão estressados já, não têm tempo às vezes, estão com N demandas, né? Com N alunos, né, excesso de alunos, não conseguem prestar atenção direito e também não conseguem lidar com essa situação, né? E porque tudo acontece ali em larga escala, né? E aí conseguir ter esse olhar ali individual e personalizado fica ainda mais difícil. O Ricardo, de Juiz de Fora, ele pergunta, em relação à quantidade de brinquedos que devo dar à criança, isso é livre? Tem alguma limitação? O que a gente pode falar para o Ricardo? Ricardo, tem que ter um bom senso aí, né? E pensar na criança que troca muito de brinquedo, ela tá naquele tal do esquema de recompensa que a gente falou lá do vídeo do YouTube, né? Pega um brinquedo, já não quero mais. Próximo, já não quero mais. Próximo, e vira um museu de brinquedos o quarto, né? Então, um brinquedo bem dado é um brinquedo que a criança brinca, interage com outras pessoas, né? Às vezes você dá o brinquedo, ela quer a caixa, todo mundo já passou por isso, né? A caixa dá para ela fazer coisas muito mais legais, brincar muito mais. Meu afilhado, ele vai direto na caixa. Então, precisa ter um bom senso aí, ela não precisa daquilo tudo, sem dúvida, né? Muito importante. E vamos falar agora de uma outra situação que pode ser muito desafiadora para a criança e também para os pais, que é uma separação, um divórcio dos pais, né? É uma experiência desafiadora emocionalmente, tanto para os pais quanto para as crianças. Como ajudar um pouco as crianças a elaborarem, entenderem esse divórcio, essa situação, sem aquilo causar tantos traumas, tentar deixar a situação um pouco mais leve, que a gente sabe que completamente, eu acho que talvez seja um pouco difícil, mas tentar ajudar um pouco nesse momento. Posso trocar a pergunta? Com vontade. Deve. Vamos trocar a preocupação com o divórcio para preocupação com a relação dos pais, com a relação conjugal. Porque não necessariamente é a separação que deva nos preocupar, não é? Essa preocupação pode vir ainda no casamento. No casamento, né? Então, os pais se tratam com respeito, eles podem estar separados e a casa está cheia de afeto, né? Os dois se tratarem com respeito, os dois se tratarem com afeto, separar o vínculo da criança, o vínculo da conjugalidade com o vínculo da parentalidade, que não termina nunca, né? A conjugalidade terminou, mas a parentalidade não. Então, não é a separação que é o problema. Às vezes, a separação é até uma solução, né? E a gente vê em consultório crianças que falam isso. Graças a Deus que separou, porque já não aguentava mais, né? Então, a grande questão é a relação dos pais tem um impacto para a criança. Ela se sente insegura se ela vê confusão, se ela vê violência, se ela vê... E ela está aprendendo, né, gente? Ela está aprendendo como é que é uma relação. Como é que duas pessoas, né, se amam, se relacionam. Ela está aprendendo isso. Verdade. Então, a gente precisa preocupar com a relação. E, Adriana, já agora na reta final do nosso bate-papo, o que a gente pode falar também sobre a importância do sono na infância? Como estabelecer uma rotina mais saudável? Aí tem aspectos psicológicos, tem aspectos neurológicos, físicos, né? A gente sabe que durante o sono a criança cresce, né? O corpo descansa. Então tem aspectos orgânicos, tem aspectos psicológicos, tem aspectos sociais, tem a melanina aí no meio, né? É fundamental que ela descanse, é fundamental que ela tenha uma boa noite de sono, é fundamental que a gente tire a tela, né? E que a gente descubra se tem alguma coisa alterando o sono, né? Às vezes é um filme que a criança está vendo, que é muito violento, e você nem achava que era tão violento, porque ele é de bichinho, você vai ver, um dia você para ver o desenho, o filme, e você se espanta, né, da violência que ele tem. Então, tomar cuidado com o que ela consome logo antes do sono, né? Ter uma rotina é fundamental para a criança, fundamental, a gente precisa de rotina, a criança precisa de rotina.
Então, ter uma boa rotina de sono, ter um cuidado, né, com o que ela consome antes. Adriana, muito obrigada pela sua presença e por todas essas orientações. Tenho certeza que foi um bate-papo muito importante para o nosso público e para a gente também. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema que eu amo. Viva as crianças!